No último 15 de janeiro, os cinemas brasileiros receberam mais um filme da franquia 28 anos depois. E nesse vídeo eu vou falar sobre Templo dos Ossos. Eu vou deixar esse filme bem destrinchadinho para vocês e também vou falar sobre as minhas expectativas sobre o próximo filme que já está em desenvolvimento, mas ainda não tem data de estreia. Deixo também aqui sinalizado que esse vídeo vai ter muitos spoilers, então se você quiser continuar por aqui, fica por sua conta em risco. This is a memorial to the dead. So, is this all you're doing? It is. Are you Old Nick? Old Nick. You mean Satan? Mas antes de começar a falar sobre Templo dos Ossos, eu preciso voltar um pouco lá no final do filme anterior, O Extermínio, a Evolução. Esse final causou muita estranheza em grande parte do público e muitas pessoas acharam até que esse final foi meio que fora do tom ali do restante do filme. Já que a aparição de Jimmy e seus seguidores ali naquele momento em que Spike é encurralado pelos infectados soa um tanto quanto caricata. E se você não entendeu absolutamente nada dessa dinâmica, eu preciso te apresentar primeiro a um cara que foi uma das grandes decepções da cultura pop britânica. Esse cara se chamava Jimmy Savile. Já contei um pouco da história de Jimmy Savile no meu vídeo sobre Extermínio e a Evolução, mas como Jimmy Crystal ganhou um papel muito importante em Templo dos Ossos, acho que vale a pena falar um pouco mais sobre ele por aqui. Assim você vai entender direitinho o que uma coisa tem a ver com a outra. Jimmy Savile foi um ícone da cultura pop britânica entre a década de 1960 e 90. E entre muitas de suas atividades, era conhecido por seu lado filantropo bastante engajado. Mas depois de sua morte em 2011, mais de 450 crimes de abuso e violência sexual ao longo de 40 anos foram descobertos. E entre suas vítimas tinham pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes e adultos vulneráveis. Para você ter uma ideia do quão cabulosa é essa história, muitas das vítimas de Jimmy Savile estavam em escolas, instituições de caridades e hospitais públicos que Jimmy tinha acesso por conta de suas caridades. Mas Jimmy Savile nunca foi punido por nenhum de seus crimes. Todas as violências promovidas pelo apresentador foram acobertados por anos, principalmente pela BBC, emissora que Savile atuava. Até hoje, a emissora carrega uma péssima reputação por causa disso. Dito isso, você consegue encaixar o personagem Jimmy Crystal nesse contexto? O personagem interpretado por Jack O'Connell não só carrega as características físicas de Savile, mas também todo o seu comportamento performático, assim como o seu comportamento abusivo com seus seguidores e vítimas. Enquanto Savile tinha como sua superproteção as instituições que se calavam diante de seus crimes, Crystal tem como cobertura o próprio apocalipse e toda a vulnerabilidade que aquelas pessoas sofrem diante da realidade do país. Deu para notar que o final de Extermínio, a Evolução de caricato não tem nada, né? E o Templo dos Ossos começa exatamente nesse ponto da história. O momento em que a gangue de Jimmy Crystal captura Spike e o Spike se vê obrigada a se tornar um dos Fingers por pura sobrevivência. Você percebe o comportamento caótico de quem parou no tempo ali nos anos 2000, ano esse que o apocalipse aconteceu no primeiro filme da franquia. E a mistura de sadismo com referências populares como os Power Rangers, os Teletubbies e até o Little Nick, já que eles se referem ao diabo como Pai Nick, já anuncia que aquela galera ali tá meio fora da normalidade. E esse é o primeiro ponto enriquecedor que Alex Garland coloca na trama. Porque retomando no começo ali de Extermínio, a Evolução, quando a família de Jimmy é aniquilada enquanto o apocalipse está apenas começando, enquanto ele e outras crianças assistem Teletubbies na sala de sua casa, é o ponto crucial para entender a mente desse psicopata. O que o apocalipse, misturado com sua criação religiosa e sua provável infância solitária, causou na mente desse maluco. E se em Extermínio e Evolução a gente vai ser apresentados para a comunidade onde o Spike vive e também vamos acompanhar a jornada do Spike de levar a sua mãe até o Dr. Ian para ver se acha a cura de sua mãe, no Templo dos Ossos nós ainda vamos continuar seguindo a jornada do Spike longe de casa. Mas dessa vez nós também vamos acompanhar uma outra jornada de Ian, a busca pela cura do vírus. Que, aliás, começa a partir de sua interação com um dos alfas, depois de passar dias dando doses cavalares de endorfina para aquele que ele chama de Sansão. Vendo que os remédios oferecem não só uma segurança para suas interações, mas também parece estar devolvendo a consciência para esse infectado.
Ian volta a ter uma nova motivação e busca em seus livros e anotações possíveis formas de curá-lo. E todo esse trabalho parece dar certo, porque Sansão apresenta reações favoráveis e até volta a falar. Segura essa informação porque daqui a pouquinho eu vou voltar nela, porque agora, respeitando a ordem cronológica do filme, eu quero falar sobre um dos pontos mais altos desse filme, o encontro entre Jimmy e Ian. Eu não vou me prolongar muito nessa parte, porque o intuito desse vídeo não é falar de todos os atos desse filme. Mas eu quero destacar aqui que é exatamente o diálogo entre esses dois personagens que faz finalmente o público entender de uma vez por todas como funciona essa mente diabólica de Jimmy Crystal. Mas veja bem, eu tô falando de entender e não sobre concordar, ok? É aqui que você entende como que tudo se misturou como um liquidificador na cabeça desse cara. O que ele consumia na televisão, misturado com a religião, como o próprio Apocalipse, confundiu tudo na cabeça do até então menino. Um garoto que sobreviveu, mas antes teve que assistir de perto todo o massacre de sua família. E principalmente como ele buscou erroneamente na violência uma forma de equiparar sua crença e sua necessidade de manipular quem o cerca. E depois do auê todo que acontece nesse momento do filme, a forma como o Jimmy é crucificado de cabeça para baixo é exatamente a simbologia de como ali aconteceu uma inversão de valores, uma inversão de papéis. Como que o Jimmy passou de Messias para uma vítima. E a cena que antecede esse momento, pra mim, na minha humilde opinião, sem dúvidas, é o ápice desse filme. Afinal de contas, você já se imaginou em algum momento da sua vida assistir o Ralph Fiennes, aquele Lorde, cantando, dançando, performando The Number of the Beast do Iron Maiden? Eu não. Eu acho que nem ele se imaginava fazendo alguma cena como aquela um dia. E chegamos ao final desse filme com a promessa cumprida de Danny Boyle. Sim, o Cillian Murphy volta como Jim para essa franquia. E é aqui que todas as histórias prometem se amarrar, dando um contexto perfeito para o final dessa franquia no próximo filme. Spike e Ink acabam indo de encontro com Jim e sua filha assim, sem querer. E como o Jim tem um peso muito importante para essa história, eu acredito que no próximo filme o Spike e a Ink de alguma forma vão levar o Jim até esses estudos anotados do Ian. E obviamente que no meio desse percurso eles vão encontrar ali um Sansão todo falante, todo meninão, fazendo com que aquelas anotações de Ian tomem muito mais sentido. E mesmo que o terceiro filme dentro de toda a saga seja o terceiro e último ato, óbvio que, tecnicamente falando, o terceiro ato, o último filme, também vai ter que ter primeiro, segundo e terceiro ato. E pensando assim, é óbvio, é claro que essa saga do encontro de Jim até os estudos do Ian não vai ser uma tarefa tão fácil assim. E eu desconfio que a confrontação do segundo ato desse último filme vai ser justamente aquela galera lá da comunidade do Spike. Porque principalmente aqueles flashes de treinamento de guerra não foram incluídos na história em vão. Então sim, eu acredito que a comunidade do Spike que será a antagonista do último ato e não os infectados. Afinal de contas, a saga inteira é justamente sobre isso. É sobre como o ser humano tem uma grande dificuldade de se unir em meio ao caos. Porque nenhum vírus, nenhum apocalipse é capaz de nos tornar melhores. Termínio fala sobre traumas, sobre confiar e ter que desconfiar para sobreviver. Fala sobre como a humanidade dificulta as coisas mesmo que seja o melhor caminho para todos. E como as pessoas se curam diante de tudo isso. Agora só falta falar sobre a cura da humanidade para ligar todos esses pontos. Eu falo sobre todos os filmes da saga Extermínio no vídeo que eu citei aqui anteriormente. Falo também sobre uma parte técnica. É um vídeo que ficou bem legal, então eu vou deixar aqui logo em seguida para você clicar no final desse vídeo para você já ir emendando aí um assunto um no outro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí uma curtida bem marota. Compartilha aí com seus amigos ou com quem você acha que vai gostar de saber sobre esse filme também. E se você chegou por aqui agora, não esqueça de se inscrever no canal pra gente se ver no próximo vídeo. Beijos e até lá!